No Memórias à União, a presença do artista plástico, do multimídia, homem de cenários, homem de poesia também, né? de textos críticos, Raul Córdoba, que também tem uma bonita história com a União. Aliás, eu tenho a impressão que a União foi o primeiro emprego dele. Emprego que eu digo assim, na colaboração, porque naquela época que Raul começou, ainda eu acho que não tinha nem como assinar carteira, essas coisas. Mas bom, ele vai contar essas histórias pra gente. Raul, como foi que começou a sua história com a União? Tenho muito prazer de estar aqui falando sobre isso. Seja bem-vindo, é uma honra, né? Para mim também. No lugar que eu conheço desde minha adolescência. Eu me tornei ilustrador dos poemas dos meus amigos da Geração 59, que foi um grupo de poetas muito importante daquela época. Né? Eu estava vindo, fazia pouco tempo que a nossa família veio de Campina Grande para João Pessoa. Pedro Gondim, o governador da época, pediu para meu pai, que dirigia o Colégio Estadual da Prata, em Campina Grande, vir ficar do lado dele, porque tinha um departamento que ele precisava de alguém com a experiência de papai. Não só um departamento, mas também a Rádio Tabajara. Experiência de papai no Rio, porque nós tínhamos morado 11 anos no Rio. Que foi o departamento de Documentação e Cultura da Secretaria de Educação do Estado, que correspondia ao princípio de uma Secretaria de Cultura. Certo. Então, meu pai se dispôs a editar o livro que seria uma antologia deste grupo de 14 poetas, Geração 59. Cite só alguns aí para a gente refrescar a memória de quem está nos assistindo. O líder, Vanildo Brito. Com eles, Clemente Rosas, Jomar Souto, o grande poeta. Só fera, né? E também Clemente Rosas, Marcos Aprígio Sá, o nosso governador, que era poeta também, de Campina Grande, Ronaldo Cunha Lima, e várias outras pessoas que eu esqueço, pessoas muito importantes, Celso Almir Japiaçu de Lins Falcão, que ainda vive e mora em Portugal, que foi um grande publicitário, saiu daqui para São Paulo. Enfim, digamos assim, era o primeiro livro sobre poesia moderna, se a gente achar que não tinham ainda poetas modernos. Como Augusto dos Anjos, eu acho que ele era um poeta moderno, e todo mundo achava na época. Mas assim, uma antologia de jovens poetas foi a primeira feita aqui. E então... E todo esse pessoal tinha ligação com a União também, né? Todo esse pessoal expunha na União por causa da União nas Letras e nas Artes, que foi a versão do Correio das Artes. Embrionária, né, do Correio das Artes. Não, já havia o Correio das Artes. O Correio das Artes nos anos 30. Mas quando o Vanildo Brito foi... Isso teve também um pouco a mão de papai, papai era um modernista. O Vanildo foi ser o editor da versão chamada A União nas Letras e nas Artes. Era a versão do Correio das Artes, que depois voltou a ser Correio das Artes até hoje. Então, me convidaram para ilustrar os poemas dos poetas da Geração 59. Mas você tão jovem já tinha essa, né? Veja só, minha primeira exposição foi um ano depois, foi em 60, né? Um ano depois, na Biblioteca Pública, né? Eu tinha 17 anos. Pois é, rapaz. Quer dizer, faz 63 anos. Tem uma eu sou pintor, minha idade, viu? Sou pintor. Minha idade. Então, eu só sou pintor, né? Então, eu estou aqui também porque sempre tive uma admiração enorme
por um jornal do Estado. Patrocinando, né, rapaz, a patrocinando cultura. a informação e a cultura, especialmente. E esse aqui tem 130 anos, viu? 130 anos. Quer dizer, 130 é uma anos. coisa notável, eu acho, e todos nós já achávamos naquele tempo. Se a gente raciocinar que a imprensa chegou ao Brasil em 1808 com a família real, a União é de 89, salvo engano aqui, 130 anos, você imagine o quanto a União não contribuiu para a história, para o jornalismo. Sem dúvida alguma. É um patrimônio... Nós já sabíamos disso, na época a gente pesquisava muito nos jornais antigos, né, para várias coisas, para ilustrações de livros e coisas assim, a partir da história. Mas então, é isso. Mas quer dizer que você chegou com os poetas, você veio para ilustrar poeta, amigos... Não, eu não vim para isso. Nós mudamos para cá. Não, eu sei, mas estou dizendo na União, né? Não, pois é. Sua estreia na União. Meu pai começou a fazer eventos culturais, como, por exemplo, um salão de poesia, que teve várias versões na época. A Semana de Teatro, que era um espetáculo, reunia o Nordeste inteiro e vinha gente de São Paulo. Isso no início, nos primeiros anos 60. Entendeu? E então, o salão de poesia, meu pai perguntou se eu desenhava em casa, eu tinha até um ateliê em casa, imagina, era um experimento. Né? Meu pai era um professor, né? Coisa de Campina Grande, viu? Ser enxerida, não? Querer fazer as coisas que ninguém faz e querer fazer bem feito e com arte. Isso a gente tem que reconhecer. Claro. É característica de Campina. E, além do mais, esse amor próprio, né, de que Campina Grande faz, né? Pois é. Eu tenho muito orgulho de ter um colégio com o nome dele em Campina Grande e outro aqui. Né? Então, papai era um professor muito interessante porque ele era moderno. Ele tinha se ligado, por exemplo, aos métodos de Montessori, naquela época, de Maria Montessori. Então, ele sabia perfeitamente como abordar o aluno. Antes não havia abordagem, era matemática, isso e pronto. E não era empírico, né? Porque Montessori tinha que ter um conhecimento científico. Não, claro. Então, meu pai, foi Tarcísio Buriti que nomeou esses dois colégios. Tarcísio foi um aluno dele na Secretaria de Educação. Quando ele foi nomeado para secretário de Educação, meu pai foi quem ensinou a ele a mexer ali. Com a burocracia e com a... Né? Entendeu? Por isso, mas enfim, eu vim com meu pai e quando ele criou o Salão de Poesia, os poetas da geração 59 todos participaram. Aí meu pai disse, olha, tem um bocado de poeta moderno aqui da geração 59, você não quer ilustrar alguns desses, porque era escrito em normógrafo, você lembra de normógrafo? Me lembro. Eram escritos em normógrafos e com uma ilustração que tinha um ilustrador bem acadêmico e tal. Mas então os poemas modernos, eu ilustrei todos. Pediam, né? Aí eles começaram uma nova abordagem. Os poetas, né, se aproximaram de mim, ficamos muito amigos, tal, e começaram a pedir para ilustrar os poemas dele. E Ivanildo então começou a editar esses poemas ilustrados por mim. E Ivanildo, como editor do Correio das Artes, Então, toda sexta-feira de tarde eu chegava lá, começava com os meus desenhos já prontos. Tinha 2 clicheiristas. Você fala lá porque você se refere ao prédio onde hoje está a Assembleia, né? Ao antigo prédio da União, que era um prédio Tinha a águia, né? Aquela coisa do negócio muito bonito, né? Um prédio maravilhoso. Então, eu ia para lá, tinha os 2 clicheiristas. Você lembra dessa palavra? Me lembro. Primeiro clichê, segundo clichê. Eles era Coló e Tiné, o nome deles. Eram os apelidos. Ficamos amigos, né? Porque eu chegava também para trabalhar com ele. Botava um metal. Você ia até lá na finalização mesmo, né? Na clichêria, ajudava eles a fazer o clichê. Montar as cachetazinhas e tal? O jornal tinha que ficar paginado até 10 horas da noite. Né? Então eu chegava de tarde, ia fazer as minhas ilustrações, ia fazer o clichê dela, para ajudar os dois, para dar tempo. E com sua visão de artista, sempre tem uma correção que a gente faz sempre tem uma correção, na apresentação e tal. E também eu já tinha, eu não sabia disso, né, mas
durante muito tempo eu fui designer gráfico. Não me formei em design, mas eu aprendi na prática, eu aprendi na União a paginar montar uma página. A arte finalizar, né, o processo. Especialmente. Né? Mas eu então, comecei por onde se deve começar, pela prática. Mas, rapaz, e no prédio antigo? Diga aí. No prédio antigo. Era uma beleza. Só para aproveitar essa deixa, que lembrança você tem daquele prédio, assim, além dessa sua... Uma das lembranças era que a gente entrava pela Praça 1917 e descia e saía pelo Praça outro João lado. Pessoa? Não, pela Praça Pessoa não. Pela Duque de Caxias. Pela Duque de Caxias. Então, tudo aquilo era redação. E embaixo era as oficinas. As oficinas, né? Entendeu? Então, a gente circulava aquilo tudo. O meio disso era a redação, onde estava Gonzaga Rodrigues. Quer dizer, que chegou mais ou menos nessa época, porque depois eu continuei indo muito lá, trabalhando muito de novo, para o Correio das Artes. Severino Ramos. Bill Ramos, essas perfeito. Pessoas todas. Vladimir, né? Você trabalhou com Vladimir Carvalho, né? Meu amigo até hoje, nosso querido amigo, meio de minha mulher. E uma figura, né? Uma grande figura, viu? Que nós devemos muito a ele. Ele me disse, quando eu fiz um contato como esse que eu fiz com você, para você prestar seu depoimento aqui para o Memórias da União, eu fiz com o Vladimir, e ele lembrou de você, ele falou em você, falou que Pojuca passou por aqui pouco depois, né? Pojuca, e falou, mas foi um pouco depois. E falou também... E Paulo Pontes, era irmão de Pojuca, e um dos maiores nomes do teatro brasileiro de todos os tempos. Bom, aí lá na União, no prédio, você também tem um detalhe muito assim exclusivo, particular, porque você foi o autor do painel que hoje está na frente da Assembleia, né? Sim, pois é. Você veja que ligação, né, rapaz? Quer dizer, eu sempre tive alguma coisa a ver com aquele espaço. Com aquele espaço, Porque o trabalho ali, né, é o mural de aço inox, onde eu fiz questão de respeitar o motivo da fachada, que são aqueles arcos cortados no meio, da onde eu tirei um módulo, que é um quarto de círculo, onde eu montei aquela árvore com um pássaro em cima, né, feitos de aço inox. E também a calçada, né, toda a calçada de pedra portuguesa, que está em volta da Assembleia. E tem ainda um tapete de parede numa das salas da Assembleia. Então, foi o governador Hernani Sátiro que me convidou e convidou Flávio. Flávio tem aquele painel pintado na entrada da Assembleia. E eu tenho a fachada, né, o mural da fachada então eu precisava ter um tema, né, uma coisa que ligasse uma situação pós-moderna, né, porque em 73, né, faz 50 anos agora, por isso eu vim aqui e tal, que ligasse uma coisa, uma forma pós-moderna como era a minha arte. E já com relação ao meio ambiente, uma preocupação ali sem dúvida. Sua, né? Então, o pássaro que você, na conversa da pré-produção aqui da entrevista, você disse que representava o povo. Deixa eu explicar. O seguinte, eu me baseei num trecho de uma crônica de José Américo de Almeida, onde ele diz que João Pessoa é uma cidade mais vegetal do que urbana. Quer dizer, é claro que eu não estava pensando na Paraíba como um todo, embora a Assembleia fosse da Paraíba como um todo, mas eu pensei em João Pessoa, né? Uma cidade mais vegetal do que urbana. E então eu... Desculpe, Raul, mas por mais paradoxal que possa parecer, né? Mais vegetal do que urbana sendo cidade, né? É coisa de Zé Américo. De Zé Américo tem que ter... Então eu fiz uma árvore, né? Quem me ouvir agora e olhar para aquele painel, vê que aquelas formas são folhas, né? Ramificação, né? De uma...
E o pássaro em cima, porque o pássaro é o habitante da árvore. Portanto, o pássaro, a árvore seria a cidade e o pássaro o símbolo do povo que habita essa cidade. Portanto, a casa do povo é a Assembleia. É a Assembleia. Esta é a definição, foi assim que eu criei aquele trabalho. Que é o único não, eu já tive outros trabalhos de arte pública. Eu lhe disse que tive até um mural aqui na Imensa. Mas, assim, o meu mais importante trabalho de arte pública é aquele, tanto aqui quanto no Recife, onde eu vivo hoje. Você veja, você fez uma referência aí, que aquele prédio da Assembleia, 50 anos, né? Uhum. E a vinda da União para cá, para o distrito, também Sim. por aí. Uhum. Inclusive, para o ano, a máquina rotativa que simboliza a modernização da União no governo Hernando Sá completa 50 anos, que é a Cotrel. Então, E quer dizer, estamos todos completando pelos 50 anos de trabalho. Não é não? Você também, né? Não, eu não tenho tanto que eu cheguei na União. Não, eu digo você também porque você está dentro, né? Dentro Você da história, nesse claro. momento, né? Por exemplo, você veja como as coisas são coincidentes, né? Você se referiu a Zé Américo. Eu entrei na União um dia depois da morte de Zé Américo. Que coisa, tá vendo? Coincidências. Não é? E sempre fui preocupado com a história da União, porque eu sou das primeiras gerações do curso de comunicação e entrei num híbrido danado. Gonzaga era o diretor técnico, Aguinaldo era o editor, que é lá de Campina Grande também, Aguinaldo Almeida. Claro. Só que Aguinaldo é farmacêutico de formação e jornalista por opção. E chegou, inclusive, a fazer o curso de comunicação também. Então, nessa fermentação aí, eu entrei e estou aqui até hoje, né? Mas, Raul, você chegou alguma vez a também colaborar com charge, com outro tipo de ilustração, ou foi só muito ligado à cultura? Não, só ligado à cultura. Só ligado à cultura, né? E aí, a inspiração Agora, diária também, né? Eu estou dizendo, as inspirações às vezes vêm do dia a dia mesmo, né? Vem do dia a dia e vem da política. Claro. Todo artista é um ser político. Pela própria natureza da Pela coisa. própria Né? natureza. Só para transgredir. Então eu tenho uma vertente. Veja, por exemplo, a capa desse livro. Certo. Você se lembra de Edson Luiz, O estudante que foi estudante, morto, claro, no Rio de Janeiro. Aqui está um perfil de Edson Luiz, sangrando, e aqui o tiro que ele levou. Está aqui da Força Militar. Soldado, a Força Militar. Aonde estava esse quadro, que era um desenho, na exposição que estava esse quadro, essa exposição foi censurada pelo teor político, foi em 68, pelo teor político que ela continha. Então, mesmo eu tendo a minha... isso já é geometrizado. Eu vou virar a câmera ali para que se tenha uma ideia exata do que Raul está falando. Né? Esse livro chama-se Memória do Olhar e é uma, digamos assim, uma memória sobre a década de 60. Interessante porque nessa época, Raul, desculpa interromper, Solha, Valdemar José Solha, nosso multimídia também e artista plástico, produziu uma peça teatral sobre a morte de Edson Luiz. Né? Eu não sabia disso. Olha, eu nunca soube disso, viu? Pois é. Mas interessante. Que fique bem claro. Não, interessante porque eu não sei exatamente qual foi o ano que Solha produziu, mas... Não, isso aí foi 68. Você fala em 68, mas eu tenho a impressão que também, porque a peça dele saiu... Digamos assim, eu estava vindo também do Rio nessa época. Eu acho que várias dessas pinturas, os desenhos especialmente, que foram censuradas pelo reitor, que era um militar na época, eu esqueço o nome dele. Eu acho que era Guilherme Martins. Guilherme Martins, né? Que passou pelo vernissádio, ficou horrorizado e reuniu o conselho universitário para... Era no hall da reitoria, era uma galeria que tinha no hall da reitoria na Lagoa. Que era ali onde hoje é o prédio do INSS, né? Uma agência do INSS. Eu me lembro daquela galera. Veja só que coisa, eu estava recebendo um grupo de alunos do Liceu Paraibano, entendeu? Um lugar que eu adorava e amava, e adoro e amo, até pela beleza daquele edifício, extraordinário, para mim o mais bonito de João Pessoa, naquele estilo.
E eu estava recebendo um grupo de alunos com um prazinho enorme, né? E explicando quadro por quadro e tal. No outro dia, no dia seguinte do vernissage, era uma tarde, era 2 horas da tarde, quando os alunos começaram a chegar. E desce, duas pessoas me conheciam, né? Era, sei lá, fazia limpeza lá, eu conhecia todo mundo, né? Mortos de vergonha, porque foram mandados tirar a exposição. Quer dizer, veja que constrangimento, né? Rapaz, diga aí. Veja que constrangimento. Isso para um artista, né, rapaz? Não. Que... Agora, extraordinária foi a resposta do nosso governador, puxa vida, Hernani, governador da época, de 68. Ivan Bichara. Não. 68 é João Agripino ainda, João Agripino. Né? João Agripino, A grande pessoa de João Agripino, que era um homem de direito. Inclusive foi ministro de tribunal claro, militar. Mas era um homem, primeiro era um cavalheiro, segundo era um homem que compreendia a cultura. No dia seguinte saiu na primeira página de O Norte da União, eu acho que da União também, uma nota do gabinete do governo do Estado dizendo que qualquer obra pública, qualquer edifício estadual está à disposição do artista Raul Corda para fazer sua exposição. Olha só. Quer dizer, isso foi uma coisa para mim, eu não posso esquecer um É um gesto marco, desse. né, rapaz? É um marco, um gesto. Uma coisa politicamente muito interessante. Muito legal. João Agripino tinha dessas iniciativas, né? Uhum. Que até hoje ele é lembrado como um homem que o serviço público, o servir ao público estava à frente de qualquer coisa. Pois é. E, inclusive, nessa história de cultura, né? Uhum. De levar o povo a uma reflexão a partir da moda. Ele não era um homem, digamos assim, ligado à cultura na profundidade de Pedro Gondim, que inclusive era poeta. E nos reunia na casa dele ou no Palácio do Governo, no final da sexta-feira, para tomar um drink e todo mundo dizer o seu poema, representar as suas coisas. Sabia disso? Não sabia não. Então, Pedro a Gondim garotada, o pessoal da geração 52, Maria José Limeira, que você conhece. Foi. Conhecia. Coleguinha jornalista. Entendeu? A gente ia para lá, entendeu? Tomar uma taça de vinho com Pedro Gondim e com a mulher dele, que era uma pessoa maravilhosa. E a Paraíba sempre pródiga, né? Porque teve governadores muito sensíveis à cultura. Sim. Com interferência direta na cultura, porque eram pessoas que faziam cultura. Buriti assinava partituras musicais, né? Perfeito. Com o pseudônimo de T. Vigílios. Claro. Hernani Sátrio e Ivan Bichara eram escritores. Literatas, né? Com livros publicados. Pedro Gondim, você falou, Ronaldo Cunha Lima, né? Um poeta. Ronaldo que fez parte da geração de 59. Era o representante de Campina Grande. Tinha também uma senhora, que eu esqueço o nome agora, desculpe, que era uma paraibana, poeta, amiga nossa, no Recife, era da Fundação Joaquim Nabuco, já na época, era do Instituto Joaquim Nabuco. Então você veja, e a Paraíba sempre foi pródiga, e de pessoas sensíveis, mesmo que não tivesse uma produção artística própria, mas governadores sensíveis aos gritos da cultura, aos reclamos da cultura, né? Mas, Raul, como era o trabalho naquele tempo, quando você chegava lá com os seus, vamos dizer assim, com seus rasbiscos debaixo do braço e ia lá falar com seus amigos clicheiristas da União? Como era esse trabalho? Porque era um trabalho, naquela época, extremamente manual. Né? Não tinha nada de tecnologia, né? Só na nanquim. Olha, né? Eu já tinha uma curiosidade muito grande, sabia, por ouvir dizer, já como artista, né? Querendo saber das coisas, porque eu vinha do Rio de Janeiro, já sabia da arte moderna, meu pai também e tal. E havia uma oficina que eu fui conhecer em 62, não muito tempo depois, no Rio de Janeiro, do Museu de Arte Moderna, a oficina de gravura, onde se fazia gravura em metal, que é a mesma técnica de se gravar
um clichê. No papel, né? Se fixava a imagem, havia uma camada fotográfica sobre o papel, sobre a chapa de... Qual era o metal? Era... Zinco. Né? Porque ainda hoje sobre a chapa de zinco, né? Ali o negativo do desenho, né? O fotolito, se chamou depois fotolito no tempo da offset. Era colocado ali, fotografado, gravado, entendeu? A chapa tinha sensibilidade à luz, né? Então, era tratada quimicamente, né? E então, aí, aonde estava a imagem, o ácido não comia, entendeu? Certo. Comia em volta, então ficava o relevo da imagem, era o clichê. Aquilo era pregado num compensado, numa plaquinha de madeira, para ficar na altura da tipagem, da tipologia. Era assim que eu fazia, e ajudava eles fazendo isso. Mãos à obra. Exatamente porque era preciso muita rapidez, porque começavam a fazer o jornal no expediente da tarde da sexta-feira, para o jornal estar na rua no sábado de manhã. Raul, aí você contou aí como era esse trabalho na União. E você chegou a acompanhar o processo que modernizou quando a União saiu de lá do prédio onde hoje é a Assembleia e veio para cá? Claro que sim. Quando chegou o offset, mesmo na mudança da União, eu conheço aqui desde essa época, vinha muito aqui fazer textos, fazer fotografia, sem entrevistar, quer dizer, fazer alguma informação sobre cultura. Mandava muito texto para mim. Porque desde essa época que eu já escrevia alguma coisa. É uma ligação, né, muito forte, né, rapaz? Claro. Impressionante. E interessante, Raul, que a gente vê, os Córdolas têm muita história com a União, né? Quer dizer, que você hoje mesmo manteve contato com o meu primo Domício. Seu primo Domício, que tem uma história belíssima com a União. Os Córdolas são artistas das artes plásticas. O pai de Domício era um pintor de paisagem maravilhoso, um dos bons pintores de paisagem aqui. E de retrato também, só que ele fazia o que chamava na época de foto-óleo. Ele ampliava uma fotografia e repintava todinha com tinta óleo. Eram coisas lindas, né? E meu tio João Córdola, foi o primeiro cineasta aqui. Ele era o diretor do cinema educativo e ele ajudou a Lindo Duarte, Ipojuca, Paulo Pontes, Vladimir, todo mundo precisou da câmera dele em algum momento. Ele era uma pessoa muito criativa. Ele, por exemplo, ele inventou uma máquina para revelar o filme dentro da Secretaria de Educação. Ele pegou uns discos antigos da rádio, mas que era disco onde estavam as publicidades e tal, tudo pulando, entendeu? Ele pegou 4 discos desse e vários ripas, entendeu? E fez o equipamento. E fez equipamento, quer dizer, é uma bacia feita de folha de alumínio, cheia do revelador. Ele enrolava o filme ali e com a manivela ia passando, o filme ia sendo revelado ali. Tudo inventado por ele. Tá vendo? O pai de Domício, tio Arnaldo, meu ateliê hoje ainda é inspirado no ateliê dele. Ele tinha um móvel, né, onde estavam as tintas, os pincéis, tudo que ele usava tal. E girava assim em torno dele, ele ia pegando, tal, botando ali, pegando, usando tal, as tintas, entendeu? Os pastéis, a tinta em pó, entendeu? Que ele usava. Então, é um povo muito inventivo. Eu tive um primo que foi um artista naif, foi morar em Goiás e morreu lá como um artista de muito prestígio em Goiânia. E assim, tinha muitas artesãs mulheres que faziam boneca de pano,
faziam muito bem, bordavam muito bem. Quer dizer, os córdolas são assim, trabalham com as mãos. Com as mãos, né? Mas você, nessa mudança da União para um momento mais tecnológico, mais moderno, como foi o caso de sair do linotipo para o offset, você se adaptou bem sem nenhum problema? Não teve... Não, tranquilamente. Não sei se você se lembra de Ivan Machado, que tinha uma gráfica aqui, era sócio de Elcir Dias e que era cronista social, esqueço o nome dele. Heitor Falcão. Então chamava-se Propan. Eu fui trabalhar com eles, fazendo arte final, fazendo ilustrações, planejando livros, planejando folhetos. Eles faziam isso porque era um offset de mesa. Era uma coisa muito incipiente ainda, né? Mas a gente podia fazer coisas bonitas, interessava muito a sociedade, entendeu? Eram pequenos folhetos, cartões, entendeu? Uhum. Peças... Eu desenhava muito logotipo, com isso ganhava um pouco mais de dinheiro e aplicava no papel timbrado que a gente imprimia lá, tá, os envelopes também. Eu trabalhei muito tempo com isso, porque a minha pintura não é uma coisa fácil de vender e eu não abro mão do que eu sinto como arte. Aí não tem entendeu? como, né? Então eu preciso... Isso é negociável, né? Por causa disso também, quando eu precisei ir para o Rio, por outras razões, eu fui procurar emprego porque meu pai criou a semana de teatro, mas todas as semanas de teatro, durante uns 10 anos, eu fazia cenários. Mas era cenário amador, né? Então eu fui procurar emprego nas televisões no Rio e consegui. Primeiro na TV Tupi, aí eu voltei para cá para criar o museu, ajudar a criar o Museu de Campina Grande. E depois na TV Globo, entendeu? Quando eu voltei para lá, a minha equipe da TV Tupi estava na TV Globo, eu fui até eles, pedi para voltar para trabalhar com eles, e trabalhei mais um tempão lá. Então, eu sempre tive essa variação, porque na época valorizava-se muito, só tinha um curso eles chamavam de desenho industrial, mas era design, quer dizer, projeto gráfico e projeto de volumetria também, de objetos, né, que era a ESD, Escola Superior de Desenho Industrial. Que um importante paraibano foi um dos criadores da ESD, José Simeão Leal. Uma grande pessoa que, a partir dos 50 anos, começou a pintar. Eu me aproximei muito dele, Chico Pereira também, nosso amigo Chico Pereira. Ele não tinha filho e ele, depois do segundo drink, começava a tratar eu e Chico como filhos, não meu filho. E isso até o fim da vida dele. Eu me lembro que eu fui uma vez a Brasília, aonde Chico Pereira trabalhava como assessor de um deputado e que Chico organizou uma exposição, a primeira exposição de Simeão Leal no Congresso Nacional, no Salão Azul do Congresso Nacional. E eu fui para montar a exposição, fazer o texto, a curadoria, tudo isso. Isso nos anos 70, o final dos anos 70. Você já deu um toquezinho aí sobre como você considera a união importante e tal. E eu pergunto a você, da sua avaliação disso aqui como patrimônio. Sim, né? Eu acho que o jornal impresso, eu não sei como vai ser quando eu acho que outra geração talvez não sinta, né? Eu, se estiver vivo, quando isso aqui acabar, quando o jornal impresso acabar, eu vou sentir muito. Entendeu? Vou sentir muito mesmo, porque desde criança eu vou comprar jornal. Aqui era muito interessante, nos anos 60, no Ponto Sem Réis, tinha uma banca onde chegava o Jornal do Brasil no sábado. Os artistas todos, de teatro, gente de literatura, e os pintores da época. Música também, né? Música também.
iam para lá para disputar o caderno B do Jornal do Brasil, porque era onde a gente sabia da arte do resto do Brasil, porque tinha as colunas de arte, de críticos de arte. Por exemplo, Ferreira Goulart defendeu a arte concreta brasileira e a poesia nova, entendeu? Como crítico de artes plásticas, que ele foi também. Por exemplo, Jaime Maurício, entendeu? Vários críticos de arte, conhecidíssimos hoje, autores de vários livros, editavam nos jornais. Então, isso faz muita falta hoje, porque não eram jornalistas. Portanto, no momento em que a profissão foi oficializada, reconhecida, a maioria desses que escreviam, mas não eram jornalistas formados, deixaram de escrever. Entendeu? Quer dizer, aqui não. Eu colaborei muito depois disso com o Correio das Artes, tal, até com o Norte, até com o Correio da Paraíba, por conta do Núcleo de Arte Contemporânea, que eu fui coordenador 5 anos, e naquela época a gente fazia mesmo arte contemporânea. O Paulo Sérgio Duarte, um grande curador brasileiro, filho de Samuel Duarte, estava na França, né? Quando a gente criou o NAC, ele veio para cá, teve anistia, né? Ele era quem fazia a curadoria do NAC. Mas ele foi convidado e aceitou para ir para o Rio, né? Para ser o diretor do Instituto Nacional de Artes Plásticas. Eu que era o coordenador do NAC, tive que assumir também esse papel. Então eu escrevia muito para a imprensa. E você hoje é personagem, né? Há 2 edições, uma edição atrás, o Correio das Artes foi dedicado a você, né? Foi todo uma... Me honrou muito, por sinal. Foi uma trabalho de Cananéia muito legal, né? Bacana. É um reconhecimento, né? Ao seu trabalho, a sua contribuição com a cultura da Paraíba e, de certa forma, essa ligação com a União, né? Sim, claro. Quer dizer... Sempre houve. Sempre houve, né? É umbilical. É umbilical. Né? Agora, Raul, e a gente está vivendo uma época que as informações estão recebendo um tratamento, às vezes, meio irresponsável no que diz respeito à disseminação. Tem aí fake news, tem aí uma série de eventos que, por exemplo, uma notícia é anunciada, aí alguns minutos depois ela é corrigida, né? E mais algum tempo ela muda completamente de enfoque em relação ao primeiro anúncio que foi feito. E eu te pergunto, isso a gente no jornal, no dia a dia do jornalista, e nas artes plásticas? Essa parafernália de instrumento que se tem agora com computador, né? Veja só. Você já migrou para isso ou continua sendo... Não, veja bem, eu tenho uma participação nisso há muito tempo, porque é uma história meio longa, mas eu vou resumir. O sistema de arte que nós vivemos, que o Ocidente nasce no Renascimento, início do século XV, e termina na modernidade. Quer dizer, até o impressionismo, até o expressionismo, você pode analisar um quadro, uma pintura, uma escultura, com os mesmos princípios críticos. Renascimento, né? Do Renascimento. Os mesmos princípios teóricos também. A partir disso, a chamada arte contemporânea, o livro principal, o documento principal que classifica isso, que institui isso no livro dos anos 60, do Arthur Danto, um teórico de arte americano,
a arte após o fim da arte. Ele preconiza o fim da arte. Ele não preconiza o fim da arte. A arte não termina. Ele preconiza o fim do sistema de arte em que nós fomos formados. E no qual todo o Entendeu? Ocidente estava baseado a partir do Renascimento, como você falou, né? Claro. Então, o artista contemporâneo, a arte contemporânea, é uma coisa extraordinária. Inclusive, o mercado internacional de arte não é mais o mercado de arte antiga. Eventualmente, uma obra muito cara, antiga, tal, é vendida. Tal. Um leilão, uma coisa dessa, né? Mas, assim, são os artistas contemporâneos que custam centenas de milhares de dólares hoje. Esses artistas que realmente o povo não sabe mais para onde correr, porque não temos educação artística. Às vezes não tem nem elementos para... Não tem elementos para admirar. Para julgar, para admirar. Nós temos uma universidade, um curso na universidade chamado Educação Artística, não é? Cujo currículo, feito no período militar, ele não chega à modernidade direito. Imagine a arte contemporânea, entendeu? Então, no começo, eu me lembro, eu fui professor até da fundação do curso de Educação Artística, mas também fui há mais tempo professor do Departamento Cultural, né, de História da Arte. Então, a gente discutia a história da arte brasileira, que não está nem no currículo universitário, entendeu? Agora, não se lê em jornal, entendeu? Não tem mais crítico. As revistas também, aquelas revistas muito interessantes de anos atrás, a Piauí é a única. Eu acho que sim, deve ter uma ou duas, além delas em São Paulo, no Rio, de tiragem pequena e tal. Aqui nós tivemos essa revista que vai voltar, do Jorge Chaves, a segunda pessoa, só sobre arte, só texto sobre arte. Né? Mas é muito pouco. E entendeu? Muito, digamos assim, muito superficial também, né? Às vezes a gente vê hoje... Aqui a gente tem uns textos mais profundos. Não, mas o que eu digo muito superficial não é em relação à revista em si, porque aqui reúne gente que tem. Mas eu estou falando que, de certa forma, a leitura sobre a arte banalizou, porque ninguém sabe. Ninguém sabe, né? Entendeu? Ninguém sabe onde está. Isso aqui mesmo é distribuído, ninguém sabe quem, entendeu? E compra Piauí quem tem um pouco mais de dinheiro para comprar a revista Piauí. Mas o povo não. A classe média não sabe. Você veja que a internet possibilitou que, digamos assim, que a informação tivesse uma difusão muito maior, mas possibilitou que muita gente tivesse acesso a propagar, através dessa difusão, bobagens, irresponsabilidades, leituras equivocadas, às vezes até... Eu não estou nem falando nesse período que nós estamos vivendo, você disse que ainda falta um arcabouço, uma informação, claro, algo mais preciso para se avaliar, mas até com relação ao que havia antes ali do Renascimento até a modernidade, também as pessoas sabia de nada. Não têm conhecimento e vão se meter a botar a colher. Também não sabiam de nada. Né? Aí fica... eu hoje estou preocupado com textos anteriores, com textos sobre o que havia antes. Por exemplo, o Renascimento, no Renascimento terminou o período gótico, que foi absolutamente criativo. Tem uma pessoa, um historiador, mas ele é muito esotérico, ele diz o seguinte: o Renascimento fez com que a gente deixasse a arte gótica, uma arte para frente, criativa, de verdade, e jogasse o seu olhar para o passado para copiar a Grécia e Roma. E copiamos Grécia e Roma até hoje. Por quê? Por causa do poder. Político, o poder da igreja.
E na econômico, época. né? E o poder O econômico. poder político que era da igreja e o poder Por quê? econômico. Porque precisavam de uma coisa fácil para o povo desinformado. Então é mais fácil o povo entender um quadro de Miguel Ângelo, que são, claro que são grandes artistas, não estou dizendo que não são, mas a quantidade de artistas naquela época era enorme, ninguém sabe nem o nome deles. Entendeu? E Porque o poder só da faziam igreja, né? Repetir. E o poder da igreja que Claro, mandou e o poder da igreja. fazer as ilustrações com os santos, né? Claro. Porque já que o cristianismo, principalmente, é a primeira religião escrita, né? E aí o povo não sabia ler, então vamos fazer imagem para... Claro, é exatamente por isso. Foi esse o... Para ser fácil, para ser dominar. fácil. A imagem que dominava. Mas você A usa os estrutura recursos hoje da informática? Você tem aquelas mesas? Uso sim, não com sofisticação. Certo. Nenhuma sofisticação. Bom, uso Mas muito, a ideia, né, tal ali. Uso muito por exemplo, para desenvolver um projeto de um quadro, às vezes eu uso o computador. Você sabe que hoje na redação, na composição, para dentro da oficina, é tudo arquivo para lá, arquivo para cá. Claro, eu sei disso. Aquele papel tipo meio cartolina, né, que vocês faziam ali na mão, tudo, o detalhe. Isso não existe mais. Não. Claro. A gente tem colega aqui que... Agora veja bem. Mas que resiste, viu? Por exemplo, como o Tônio. Eu sei se você Tônio, conheceu o claro Tônio. que sim, Claro. claro. O Tônio, eu fiz uma entrevista dessa que estou fazendo com você aqui agora com ele, para o mesmo projeto A União, e Tônio disse que lamenta porque não se imiscuiu muito com o computador, mas que ele não gosta não. Ele gosta de desenhar mesmo. Claro que sim. Claro que a gente gosta de desenhar. Eu uso para completar o meu trabalho, mas não para criar a partir disso. Entendeu? Porque você vai criar, já está criado. Entendeu? Veja bem, um dia numa entrevista que eu dei aqui, não me lembro por Que veículo? Eu disse, me chamaram, você que é um profissional da arte e tal. Aí eu disse, olha, a arte não é profissão, meu amigo. Não, na arte não é profissão, a arte é paixão. Realmente. Então, o seguinte, quer dizer, se você acha que o profissional, o artista profissional é aquele que vende muito, você está enganado. O que faz ele vender muito é o mercado de arte, mas não a criação artística. E o mercado de arte, você pode ser um artista ou não, pode ser um artesão da pintura, por exemplo. Tem muitos pintores que pintam maravilhosamente, mas não criam. Eles são artesãos da pintura. Mas o mercado gosta muito porque eles sempre fazem coisas para agradar ao outro. Porque essa generosidade é típica de quem mexe com arte. E também tem um assunto muito interessante sobre isso, que é a diferença entre artesanato e arte. Ora, artesanato é maneira de fazer. A arte é maneira de pintar, de criar uma peça nova na natureza. Entenda porque muitos chamam artistas de gênios por causa disso, não que eles sejam Einstein, mas porque eles criam uma coisa nova para se colocar na natureza. Você até pode aprimorar a técnica, aprender Sim. a utilizar o pincel, a mistura das pode cores, fazer a tudo. psicodinâmica das cores, etc, etc. Mas tem que haver uma criação Não, antes. claro. Né? Hoje você Essa pode que tudo na arte. A partir da arte contemporânea, você pode tudo na arte. Embora a inteligência artificial esteja aí agora, dizendo que vai acabar com tudo, porque, né? Mas não cria. Não, porque... Do zero não cria, não. Não, porque não tem a paixão. Sim, é uma máquina, né? Entendeu? Não tem a paixão. Ou ou o artista é apaixonado pela arte, ou então ele é um artesão da arte. Ele sabe fazer um quadro igual àquele, sei pintar você igualzinho você é, mas isso não é arte, isso é artesanato. Veja bem a questão do artesanato. A sociedade contemporânea, a sociedade de agora, foi construída à mão. Todos os objetos, desde do homem saindo da caverna, desde da fogueira pegando fogo, até agora,
foram feitos até à o mão. automóvel, vamos dizer assim, né? Foram Raul? feitos à mão, até o automóvel. Foram feitos à mão. Hoje, Portanto, o artesanato é isto. A gente tem que respeitar o artesanato no seu lugar, e não como bric-a-brac, e não como coisa para turista. Existe artesanato profundo no mundo inteiro, no Brasil também. Por exemplo, a Serra do Talhado, aquelas louceiras. Entendeu? Ou então os joalheiros, os orives. São artesãos de primeira linha, porque trabalham em função da perfeição. Às vezes mas não até são com artistas. miniatura. O artista é aquele que desenha a joia que o Orives faz. Vai fazer. Entendeu? Uhum. Raul, voltando aqui à União, como foi que você avaliou, ou como você avalia, ou você interpreta o papel que a União teve, por exemplo, nessa divulgação dos poetas dos anos 60, do Fundamental. Sonhar, né? Fundamental. Reunir todo mundo aqui no jornal, no Correio das Artes. Fundamental. Me lembro, pelo que eu me lembro, tudo no final dos anos 50, avançando pelos anos 60, até os anos 70, até o mural da Assembleia, entendeu? Tudo girou em torno da União. Sim, outros jornais editavam os fatos sobre cultura. Editavam, por exemplo, já disse isso, alguns textos que eu mandava para o norte, para o Correio da Paraíba. Mas a União, com a manutenção, especialmente com a manutenção do Correio das Artes, editava a cultura como tema. Isso é fundamental. Raul, olha, eu me sinto honrado demais com a sua presença aqui, Poxa, com essas histórias maravilhosas que você teve com a União e com a cultura da Paraíba. Mas de repente eu passei batido em alguma coisa aí que você gostaria de acrescentar, de registrar. Fique à vontade aí para umas considerações finais, abordar aí o que é que você gostaria que a gente não tocou aqui nessa conversa. Não, eu só tenho que lhe agradecer. Eu tenho tanta história que é melhor não continuar, porque não vai dar tempo. Eu quero agradecer a você, a sua cortesia em me convidar para falar dessas coisas que eu sempre gosto. Especialmente na minha idade, a gente gosta de falar do passado. Eu falo com sem nenhum saudosismo, né? Não, eu falo com muita alegria, não com saudosismo, com alegria, entendeu? Porque eu sei que eu estou falando de pessoas que eu gosto e que todo mundo gosta, não é? E isso interessa o outro. Você falar do outro, interessa o outro. Eu acho isso muito bom. O artista é aquele que faz para o outro. Não é aquele que faz para si próprio. Ou não é aquele que faz e somente e para o mercado somente. Entendeu? O artista é o que faz para o outro, que pensa, que olha o outro. Porque ele reflete o outro, mesmo que a pintura dele não tenha, como a minha, não tenha figuras, mas eu reflito o outro na minha pintura. Porque eu quero refletir o outro, porque eu faço para o outro. Então, muito obrigado aqui pela presença no Memórias da União. Muito e a obrigado. vocês até a próxima edição.